Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma análise aqui, dar uma olhada nos dados econômicos, ver o que está acontecendo com o mercado, né? As criptomoedas aí, o Bitcoin, Solana, Ethereum, algumas altcoins aí derretendo. Ontem tivemos a reunião do Fed, né? A decisão ali, eles decidiram manter a taxa de juros inalterada até o momento. Não houve corte na taxa de juros e por isso vimos aí o Bitcoin derreter um pouquinho. Vamos fazer uma análise geral, vou mostrar para vocês aqui para que dados, quais dados eu estou olhando, para onde que eu estou olhando, qual a minha expectativa para os próximos meses para o mercado de criptomoedas, tá? Então vamos lá. Neste exato momento acabou de sair aqui alguns dados da economia americana e um que eu quero destacar para vocês aqui é esse dado aqui, tá? É o dado de desemprego dos Estados Unidos. Então, o que isso aqui significa, tá, para a gente? A taxa de desemprego anterior foi de 4,1% na última divulgação desse dado, tá? E agora saiu 4,2%, tá? O que isso significa? Isso significa que a taxa de desemprego aumentou um pouco com base nesse dado aqui, no mês de julho, tá? Então, lembrando que esse dado aqui que ele sempre sai do mês anterior. Então, esse dado é do mês de julho. O de agosto vai sair posteriormente. Então, a gente viu aqui que teve um aumento no desemprego, um leve aumento no desemprego nos Estados Unidos, tá? E para a gente, o que isso significa, né? Tem mais pessoas desempregadas, se o aumento de pessoas sem trabalho, sem emprego, se as empresas estão demitindo mais pessoas, significa que a economia começa a enfraquecer, né? Então, as empresas começam a demitir, por quê? Porque talvez elas não estão tendo tanto lucro ou talvez as dívidas estão subindo. E isso possivelmente pode fazer com que o Fed olhe para esse dado e pense em uma possibilidade de corte de juros na próxima reunião, tá? Inclusive, o Jerome Powell falou que não haveria corte de juros, né? Então, isso significa que isso sinaliza para o Fed que a economia pode estar tendo uma leve enfraquecida e possivelmente o Fed pode estar cortando os juros na próxima reunião. Então, inclusive, eu trago para vocês aqui a projeção, né, de corte. Ontem isso aqui estava menor e agora com a divulgação desse dado, a possibilidade de corte de juros aqui aumentou, né? Então as pessoas acreditam que na próxima reunião pode haver um corte ali de 0,25% nos juros americanos, tá? Então a probabilidade de corte de juros ele aumentou, né? Então isso significa que possivelmente a gente pode estar vendo aí o Fed repensando a sua política monetária e quem sabe aí, né, fazendo um cortezinho na taxa de juros. Isso seria muito bom para o mercado de cripto. A gente poderia estar vendo aí os nossos ativos ter uma valorizada, tá? E agora vamos para o nosso Bitica da Massa, o nosso queridão, né, o carro-chefe do mercado. Então, mais uma vez, estamos aqui em um padrão de bandeira de alta, assim como aconteceu no passado, mais uma vez formando esse padrão aqui, né? Isso no preço do Bitcoin aqui spot. Então a gente vê aqui que ele está respeitando bem essa bandeira. E olhando para o Bitcoins futuros aqui, a gente vê que ele veio aqui ontem fechar o gap que a gente estava esperando, né? Então a gente queria muito ver ele fechar esse gap. A gente estava esperando essa queda para vir aqui perto dos 114.400, 114.500 aqui. Então praticamente o gap foi fechado. Então o que pode acontecer? A gente pode talvez ver uma recuperada no preço, tá? Não é garantia, mas é uma probabilidade. A gente pode estar vendo aí o Bitcoin recuperando, tendo uma recuperação no preço. Então aqui a gente vê resistência agora aqui perto dos 117, mais ou menos, 118, né? Aqui seria uma resistência. E se a gente vê o Bitcoin rompendo essa resistência aqui, a gente pode ver o Bitcoin indo buscar valores mais acima, tá? Assim como aconteceu no passado, né? Antes dessa disparada aqui, a gente viu o Bitcoinzinho da massa formando esse mesmo padrão aqui, tá? Lá em... Opa, fecha aqui.
Lá em março de 2024, do ano passado, ele iniciou esse padrão aqui e ficou alguns meses dentro desse padrão aqui, que é o que a gente chama de bandeira de alta, né? E ele foi romper esse padrão ali lá em outubro de 2024, onde deu iniciado uma disparada de preço aí no preço do Bitica da Massa, e agora ele segue formando novamente esse padrão, tá? Então a gente pode aguardar aí, talvez, quem sabe, ver um rompimento aí nos próximos dias, nas próximas semanas. E qual é o alvo, na minha opinião, tá? Qual seria o alvo caso o Bitcoin rompesse esse padrão aqui, tá? Então, o meu alvo seria aqui nos próximos meses, quem sabe, o Bitcoin rompendo aqui, indo buscar ali na faixa dos 145 mil dólares por unidade, tá? Mais ou menos aqui. Então, por volta aqui de 140, se ele chegar a bater 140 aqui, eu já vou estar começando a realizar um pouco de lucro, colocar um pouco de dólar na minha carteira para buscar possíveis correções aí e buscar possíveis oportunidades, tá? Então, no geral é isso. Algumas altcoins aqui praticamente paradas, né? No 0 a 0 aqui. O nosso Ethereum, nosso querido Ethereum aqui segurando nessa região de preço. O Ethereum contra Bitcoin continua, né, segurando também ali. Então, é isso que a gente tem para hoje. Vamos aguardar aí os próximos movimentos. Bitcoin recuperando bem aqui, né? Foi lá no suporte e voltando agora com força. Então, vamos ficar atento ao mercado aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E para quem é da comunidade aí, se quiser tirar alguma dúvida, pode mandar no grupo lá que a gente vai estar ajudando vocês, beleza? Então é isso, um grande abraço, até a próxima e bem-vindo ao futuro.